Boa noite a todos. Meu nome é Flávio Teles, eu sou médico infectologista, professor associado aqui na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e tenho a honra e a satisfação de coordenar a reunião, a sétima edição do Infocus Web Hall, né? O Infocus Web Hall de hoje, ele tem como tema central a construção de algoritmos decisórios para o manejo terapêutico da candidíase intraabdominal. A candidíase intraabdominal, também conhecido como CIA, não CIA, mas CIA, também talvez seja a menos conhecida das formas graves de candidíase invasiva, né? Meus clínicos pouco conhecem essa entidade, mas sem dúvida ela é uma das mais graves formas da candidíase invasiva, com altas taxas de mortalidade no Brasil e no mundo. Então, para esse evento de hoje, que irá discutir a candidíase intraabdominal, nós teremos a oportunidade de rever aspectos diagnósticos, terapêuticos, epidemiológicos, né, dessa entidade. E para abordar a candidíase intraabdominal, nós teremos primeiro uma conferência do professor Arnaldo Lopes Colombo, conhecido de todos nós. O Arnaldo é médico infectologista, professor titular de medicina da Unifesp e também agora membro da Academia Brasileira de Ciências. O Arnaldo terá de 35 a 40 minutos para fazer sua conferência e, após a sua exposição, nós teremos aí em torno de 10 minutos para responder perguntas pelo chat, tá? Depois nós teremos a participação do Dr. Daniel Wagner Santos, que irá apresentar um caso clínico enriquecido com enquetes. Eu vou entrar em detalhes sobre a apresentação do Daniel depois do Arnaldo. E antes de passar a palavra para o Arnaldo, né, eu queria agradecer a United Night e a Knight, que tem nos apoiado nesse evento, e solicitar a todos que estão assistindo que agora desliguem os seus microfones, né, e façam suas perguntas pelo chat. Esse evento ele estará disponível depois, offline, no canal YouTube. Poderá ser visto novamente para quem não tiver a oportunidade de ver agora ao vivo. Arnaldo, o palco é todo seu, ou melhor, a tela é toda sua. Bem-vindo. Então, boa noite a todos. Flávio, obrigado pela introdução. É um prazer aqui estar com você, com Daniel Wagner e com todos que puderam abrir sua agenda para prestigiar essa discussão. Vamos. Imagino que vocês estejam em modo apresentação. Flávio, tudo bem? Tudo bem, estamos vendo em modo apresentação. Meu disclosure. Então, na noite de hoje, nós vamos fazer comentários sobre a epidemiologia de candidíase invasiva, claro, com foco em candidíase intraabdominal, tendências no padrão etiológico, evolução de espécies emergentes causando candidíase invasiva, condições de risco, o desenvolvimento dessa complicação infecciosa, como se faz o diagnóstico e o manejo clínico, lembrando a importância não só da terapia precoce, mas, sobretudo, do controle de foco e o que fazer com formas refratárias de candidíase invasiva, refratárias equinocandina, conhecimento esse que será consolidado com o caso clínico apresentado pelo Daniel. Então, quando nós falamos sobre candidíase invasiva, nós temos dois cenários igualmente importantes, mas bastante diversos. Nós temos pacientes expostos a várias condições de risco, procedimentos médicos invasivos, o uso de antibiótico induzindo disbiose, que fazem um quadro séptico associado ao isolamento de cândida em corrente sanguínea. Em menor frequência, se documenta a cândida em outros órgãos profundos, além da corrente sanguínea. Já há uma outra condição, candidíase intraabdominal, que é justamente aquele paciente que tem uma situação, um evento complexo intraabdominal, uma peritonite secundária, terciária, uma pancreatite que evolui com sepse pela contaminação da cavidade abdominal e raramente você vai ter
fungemia documentada nesse paciente. Então, em relação à incidência de candidemia, há uma grande variação geográfica no mundo. Nós sabemos que o mundo do hemisfério sul tem taxas bastante superiores ao do hemisfério norte, onde, com os bandos para contenção de infecção associada à assistência à saúde, houve uma redução importante também dos episódios de candidemia. Já no Brasil, nós temos aí 1 a 6 casos de candidemia por 1.000 admissões hospitalares nos hospitais terciários. Então, os pacientes com candidemia, via de regra, são aqueles, metade deles são pacientes que se encontram na UTI, que foram expostos a catéter antibiótico. Aqui você tem o tempo de exposição à condição de risco, e a catéter antibiótico se associam pelo menos outras 3 condições: cirurgia, sobretudo cirurgia abdominal, diálise, uso de esteroide, nutrição parenteral e questões que levem à descultura de mucosa intestinal. Pode ser hipotensão, choque, mucosite, né? E aí o paciente, é uma questão de tempo de exposição a todos esses fatores para que ele transite de baixa colonização para alta colonização, e nesse momento, exposto a 5 fatores de condição de risco, evoluindo para alta colonização, mais de 10% de chance de desenvolver candidemia. Desafortunadamente, as taxas de mortalidade de candidemia no nosso meio são bastante superiores a que a gente observa em países desenvolvidos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, mesmo no ambiente de terapia intensiva. Então, estudos aqui do HC São Paulo, um multicêntrico que a gente publicou com dados de 20 hospitais, uma mortalidade de cerca de 70% no ambiente de terapia intensiva, comparado a menos de 50% em países europeus. Mas o foco dessa apresentação é a candidíase intraabdominal, justamente aqueles pacientes que têm um quadro séptico a partir da contaminação intracavitária. Contaminação essa que, num passado não muito longínquo, foi investigada para se entender se isso impactava ou não em termos de sobrevida. Então, aqui você tem 2 estudos de grupos diferentes, professor Calandre, Thierry Calandre, aqui Montravers, um grupo francês, caso controle, mostrando que sim, a colonização acaba impactando em termos da colonização da cavidade intraabdominal, quando você compara grupos colonizados ou não colonizados, na verdade, infectados ou não infectados, com peritonite secundária e terciária, aqueles que têm cândida evoluem com maior taxa de óbito. E aqui um outro olhar, onde você tem pacientes com candidemia, o risco de você evoluir para um choque séptico incrementa em pelo menos 2 vezes quando você tem uma fonte intraabdominal para esse processo de fungemia. Então, não há dúvida que a contaminação da cavidade intraabdominal pode sim levar a um quadro séptico. Para vocês terem uma ideia da prevalência de candidíase invasiva, de candidíase intraabdominal dentro dos quadros de candidíase invasiva, esse é um estudo multicêntrico francês, sem UTIs, onde se analisou um universo de 270 episódios de candidíase invasiva e, naquele universo, 87 episódios de pacientes não candidêmicos, não fungêmicos, onde a grande maioria, claro, era de candidíase intraabdominal. Esse é um consórcio europeu-brasileiro que foi constituído para se analisar a epidemiologia de candidíase intraabdominal, 13 hospitais envolvidos em 4 países, e vejam aqui 480 episódios de candidíase intraabdominal, a grande maioria peritonite secundária e terciária, alguns quadros de abscesso intraabdominal, pancreatite necrotizante também como uma condição predisponente, um tempo de exposição do evento gastrointestinal até o quadro de candidíase, uma mediana de 11 dias, portanto, uma internação bastante prolongada, e uma mortalidade da ordem de 27% nesse grupo de pacientes. Como é que ocorre a fisiopatogenia desse quadro?
Então, primeiro, você tem a exposição a fatores específicos, claro, que levam à contaminação da cavidade peritoneal por cândida, mas isso por si só não é suficiente. Você tem que ter, além da contaminação, você deve ter fatores que amplifiquem esse inóculo para que efetivamente você tenha o quadro séptico. E aí, quanto mais alto for a perfuração ou a manipulação do trato gastrointestinal, a fístula, que deu origem à contaminação intraabdominal, maior a chance de você ter essa contaminação. Então, perfurações, fístulas envolvendo o estômago e o duodeno, o intestino delgado, claramente levam mais frequentemente à contaminação do que quando você tem quadros semelhantes no trato gastrointestinal baixo. O tempo, em geral, requerido do procedimento cirúrgico à complicação infecciosa, eu já comentei, 9 dias nesse estudo com 93 pacientes, 11 dias de mediana nesse estudo de 481 pacientes, portanto, além da contaminação, você requer um tempo de complicação no ambiente de terapia intensiva para que haja o estabelecimento dessa doença fúngica. Então, como é que aconteceria? Você tem uma peritonite secundária, ou você tem uma cirurgia eletiva marcada, fácil procedimento cirúrgico, vai haver um pós-operatório com ilho que pode ter 2 desfechos. A possibilidade 1, o primeiro desfecho, você tem um quadro de pós-operatório bastante tranquilo, uma saída do ilho rapidamente, paciente sem comorbidade, nenhuma anastomose, nenhuma fístula, menos de 7 dias de antibiótico terapia, nenhuma necessidade de nova cirurgia. Mas há o desfecho 2, em que o paciente tem comorbidade, o paciente acaba evoluindo com alguma fístula de anastomose, com nova perfuração, necessidade de novo procedimento cirúrgico, e claro que isso vai demandar antibiótico terapia, persistência na UTI, e aqui sim você tem maior chance de evoluir para candidíase intraabdominal. E também a pancreatite. Lembrar que o pâncreas está envolto pelo duodeno, existe processo inflamatório que vai, claro, comprometer também a alça intestinal no seu entorno, isso pode levar à translocação, infecção do órgão. Quanto maior a área do pâncreas comprometida, quanto maior o processo inflamatório, a necessidade de nutrição parenteral, o uso de antibióticos, são todos fatores que levam a pancreatite a acabar infectando também por cândida. A história natural é bastante diversa, são condições múltiplas que se designam de candidíase intraabdominal, e na dependência da faixa etária, da comorbidade e do procedimento terapêutico, você efetivamente terá maior ou menor sobrevida. O que a gente está vendo de tendências epidemiológicas, esse é um estudo já antigo, uma análise em candidíase, em candidemia, na verdade, no ambiente de terapia intensiva, 600 episódios documentados em 2 períodos, do período 1 para o período 2, um incremento muito substantivo de Candida glabrata e Candida krusei. Então, a gente tem dito que, efetivamente, a lua de mel com fluconazol nas candidemias terminou já há algum tempo. Essa é uma análise, é a última análise mais recente do nosso grupo, publicado agora no Lancet Regional Health, em fevereiro desse ano, mostrando que um estudo comparativo Brasil e Espanha, veja que as nossas taxas de glabrata se aproximam bastante já ao cenário europeu e, efetivamente, não só glabrata, como krusei, mesmo Guilhermonde, levam à dificuldade de você utilizar fluconazol. Quando você acumula uma ocorrência de mais de 10% do glabrata e krusei no seu ambiente de terapia intensiva, você tem pressão suficiente para que outras espécies não álbicas também possam desenvolver resistência ao fluconazol. Então, essa é uma análise também do nosso grupo, publicada no ano passado, mostrando uma tendência de aumento de Candida tropicalis não suscetível ou resistente a fluconazol ao longo da última década. E, por fim, vários surtos de Candida parapsilose resistente a fluconazol,
sido descritos no nosso meio, na América Latina, né? O uso de profilaxia com fluconazol, terapia empírica, tem levado à seleção não só de Glabrata crucei, mas eventualmente também, vejam aqui o incremento de casos de candidemia ano a ano, a participação de Candida parapsiloses e resistência a esse patógeno confirmada também pela presença de mutações em ERG11 e bombas de efluxo. Esse é um estudo do pessoal da HC, mostrando também uma outra experiência clonal de Candida parapsiloses resistente a fluconazol, e vejam uma redução na sobrevida dos pacientes infectados com Candida parapsiloses resistente a fluconazol naquele serviço. A Candida glabrata, que vem emergindo muito no nosso meio, em alguns países, exemplo, Estados Unidos, onde a quinocandinas tem sido utilizada com maior frequência em profilaxia, sobretudo micafungina, tem levado à seleção de Candida glabrata multiresistente. O que é a glabrata multiresistente? Ela é resistente não só a fluconazol, como também a quinocandinas. Felizmente, na América do Sul e no Brasil, esse ainda é um achado bastante anedótico, né? Então, aqui nós temos 2 publicações na América Latina, a primeira delas do nosso grupo, junto com o Flávio Teles, mostrando a ocorrência de uma Candida glabrata com mutação em FKS1, que ganhou resistência à micafungina ao longo do período de profilaxia com 50 miligramas de mica. E também no universo de uma leucemia aguda, na Argentina, um paciente desenvolvendo resistência à quinocandina, né? Então, não é muito frequente, mas vem sido descrito. E a última tendência, o que diz respeito à Candida auris. Candida auris é uma espécie que rapidamente se torna resistente não só a fluconazol, como também a anfotericina, 30% desses isolados. Foi descrito inicialmente em 2009 no Japão. A partir daí começa a ser descrito na Ásia e em outros países, e o Reino Unido, e vejam que a partir de 2013 uma explosão de países, diferentes continentes, sendo que em 2016 o nosso grupo de vigilância de candidemia na América Latina surpreendeu casos na Venezuela, né? Até os anos 2020 não havia descrição de Candida auris no Brasil, sendo que em 2021, a gente descreve pela primeira vez a ocorrência de Candida auris, 10 pacientes internados em ambiente de terapia intensiva para COVID, numa UTI de Salvador, mostrando, portanto, que esse também é um problema emergente no Brasil. Como fazer o diagnóstico de candidíase intraabdominal? Então, a questão é como interpretar o isolamento de Cândida na cavidade intraabdominal. Os consensos demandam que você colete material no intraoperatório. Então, se você tiver um intraoperatório de uma paciente com peritonite secundária ou direta ou terciária, que já o exame direto você vê a presença de Cândida, ou mesmo em cultura do intraoperatório, isso é uma definição de caso. O crescimento de ductos intrabiliares, né? Biópsia de material colhido no intraoperatório. Claro que hemoculturas de pacientes com episódios de peritonite secundária e terciária definem um caso de candidíase intraabdominal. Cuidado com coleta de dreno. Qualquer coleta após 24 horas do dreno coletado não tem qualquer significado patológico. Além das culturas, claro, há biomarcadores que têm sido utilizados muitos na literatura, menos no Brasil, por dificuldade de acesso, né? A glucana está aprovada pela Anvisa, é um marcador panfúngico. PCR, poucos centros fazem, né? A manana timanana é disponível basicamente na Espanha. Então, esses métodos, esses biomarcadores podem ser utilizados de forma isolada ou combinados, e aí um poder preditor negativo muito grande, quando você pega pacientes que têm uma condição grave abdominal, que persistentemente tem uma combinação de biomarcador negativo, a chance de ser sepse por Cândida é bastante inferior a 10%. Então,
teriam poder para você retirar a terapia empírica, o uso desses biomarcadores. Como é que se faz o tratamento de candidíase intraabdominal? O tratamento de candidíase intraabdominal, nós não temos estudos randomizados, então a gente acaba extrapolando o conhecimento que temos dos pacientes com candidemia, onde há vários estudos randomizados e todos apontando para uma de-ênfase no uso de fluconazol, por conta do espectro limitado, por ser um fármaco fungistático, não fungicida, uma de-ênfase no uso da anfotericina convencional, pela sua toxicidade, sobretudo a toxicidade renal, que não deve ser negligenciada, particularmente no ambiente de terapia intensiva, pacientes com sepse, com comorbidade, efetivamente perder função renal incrementa a mortalidade. Então, sim, a ênfase maior tem sido dada no uso de equinocandinas. Mas, como eu comentei, candidíase intraabdominal, você tem uma série de condições, abscessos intracavitários, pancreatite necrohemorrágica, peritonite secundária ou terciária, que efetivamente demandariam estudos mais completos do que a gente tem hoje. Esse é um consenso publicado em 2013, mas que foi depois revisitado com sugestões semelhantes, de que, tendo em vista a gravidade da condição, tendo em vista a excelência do uso de equinocandinas em candidemia, se extrapola para a candidíase intraabdominal, sugerindo que essa seja a primeira linha, tendo como alternativa formulações lipídicas, no caso de pacientes críticos, e os triazólicos para pacientes onde você tenha a certeza da suscetibilidade ao fármaco e pacientes mais estáveis. Esse é um artigo de revisão do Peter Papas, bastante interessante, publicado no Nature em 2018, onde claramente se coloca a equinocandina como a principal linha de tratamento para todas as espécies, né? Num segundo momento, havendo estabilidade do paciente, controle de foco, hemoculturas negativas, você pode passar um triazólico caso o espécime seja sensível a esse agente. Além da introdução precoce do tratamento antifúngico, da escolha de uma equinocandina, você deve efetivamente fazer o controle de foco, seja a drenagem do abscesso, da coleção, seja a remoção do catéter, para garantir sobrevida maior. Se você entrar precocemente com o tratamento antifúngico adequado e a retirada do foco, controle e uma sobrevida de mais de 50% em pacientes com choque séptico. Se você tem um paciente com choque séptico por candidíase invasiva, e você inicia o tratamento precoce, mas não controla o foco, a mortalidade volta a explodir. Isso mostrado aqui também pelo grupo europeu. A terapia combinada não são 2 antifúngicos, mas sim ao início precoce do antifúngico associado ao controle do foco, a remoção do catéter, a drenagem do abscesso, a retirada da coleção. Além da entrada do fármaco e controle do foco, veja que todos os guidelines pedem que você faça o acompanhamento de hemoculturas quando tiver candidemia, para ver se essa estratégia terapêutica está indo bem, e a busca de complicações sistêmicas também é requerida. Voltando para aquela nossa publicação no Lancet desse ano, a gente comparou práticas terapêuticas do Brasil com a Espanha. E vejam diferenças. Lamentavelmente, os guidelines são menos seguidos pelos nossos colegas. Então, vejam, o número de antifúngicos, o número de pacientes que não receberam antifúngicos muito menor na Espanha do que no Brasil. Isso aqui é demora em pedir hemocultura. Muitas vezes, a hemocultura ou a cultura do intraoperatório sai tardiamente, o paciente já está morto, claro que não vai ser tratado com equinocandina, porque o resultado saiu tardio. O início de uma equinocandina a qualquer tempo foi muito maior na Espanha do que no Brasil. O controle de foco, né? A retirada precoce de um catéter ocorreu de forma muito mais frequente na Espanha do que no Brasil. O tempo para retirada de catéter no início do tratamento, o que a gente chamou
de tratamento inadequado, quando você começa tardiamente e retira tardiamente o catéter, muito maior no Brasil do que na Espanha. Isso impacta em quê? Impacta em mortalidade, que veja 40% a mais, quase o dobro aqui de mortalidade de 30 dias no Brasil, quando comparado com a Espanha. Então, definitivamente, nós precisamos rediscutir as nossas práticas terapêuticas no Brasil. Indo para a última parte dessa nossa apresentação, como é que a gente trata esses pacientes, já falamos como equinocandina, mas eu quero que vocês vejam que mesmo nos ensaios clínicos controlados, onde os pacientes são muito bem selecionados, com critérios de inclusão e exclusão bem estabelecidos, existe uma taxa de falha terapêutica em torno de 10%, 1 em cada 10. Não vai responder equinocandina. Então, daí a importância de você acompanhar esses pacientes clinicamente, com imagem, com culturas, para entender o que está por trás dessa falha terapêutica. E essa falha terapêutica da equinocandina, que nos ensaios clínicos ocorre em 1 em cada 10, pelo menos, a maioria das vezes não é por resistência intrínseca, sobretudo no Brasil, mas efetivamente é pela falta de controle da doença grave, por falta de controle do foco infeccioso, condições do hospedeiro e condições farmacológicas, que eu vou começar a discussão, mas o Daniel vai complementar muito. Pacientes no ambiente de terapia intensiva tendem a ter uma exposição menor à equinocandina do que outros pacientes. A penetração de equinocandina na cavidade intraabdominal pode ser crítica e, claro, você pode ter desenvolvimento de tolerância ou resistência também à equinocandina, sobretudo em candidíase intraabdominal. Então, veja, a literatura está farta em artigos discutindo que, efetivamente, a gente pode ter menor exposição de equinocandina em pacientes críticos por diversas condições, obesidade, hipoalbuminemia. Lembrar que a albumina, esses fármacos são muito ligados à albumina e que pacientes crônicos de terapia intensiva, pacientes sépticos podem ter baixa albumina, o fármaco acaba tendo seu clearance maior, o terceiro espaço aumenta muito o volume de distribuição. ECMO é uma modalidade terapêutica cada vez mais utilizada, pode ter sequestro de fármaco em circuito e, claro, havendo menor exposição sérica, isso pode levar a mais fácil adaptação do patógeno ao micro-organismo. E, finalizando aqui, aspectos farmacológicos de equinocandina, é muito bem documentado, o Daniel vai voltar a discutir isso, que na cavidade intraabdominal, as equinocandinas têm menor penetração. Então, se você tiver uma menor exposição plasmática de equinocandina, porque o paciente é crítico, obeso, baixa albumina, terceiro espaço abundante, somado a isso, a baixa penetração que ele tem na cavidade intraabdominal, isso sim pode também ser um fator que ajuda a explicar, seja a tolerância, seja a resistência. Isso tem sido muito bem discutido, a candidíase intraabdominal como um fator, um reservatório para o desenvolvimento de resistência. Pacientes que fazem uso prolongado de equinocandina, veja aqui nessa série, 6 de 25 tiveram evolução para mutação associada à resistência. Então, sim, o início é com uma equinocandina, mas a gente deve monitorar esses pacientes, porque se houver falha terapêutica, você deve procurar as condições associadas a essa falha e, eventualmente, deva ser trocada por uma formulação lipídica de anfotericina B, lembrando que a anfotericina lipossomal é a que tem estudo randomizado, documentando sua eficácia na dose de 3 mg por quilo nessa população, menor toxicidade do que a formulação em complexo lipídico, que não há estudos randomizados nessa população, casos de envolvimento visceral, de sistema nervoso central, também requerem a troca de uma equinocandina por uma formulação lipídica ou um triazólico, quadros de meningite, retinite endoftalmite e endocardites, a experiência com uma formulação lipossomal, uma formulação lipídica, acaba sendo ainda uma opção, sobretudo nos casos de prótese. A gente pode voltar a discutir isso mais adiante.
Então, para finalizar a minha fala, toda vez que você tiver um paciente falhando a uma equinocandina, um candidíase intraabdominal, é essencial que você se preocupe em achar aspectos farmacológicos que possam te demandar o uso de maior dose, aspectos relacionados ao desenvolvimento de resistência ou tolerância e aspectos relacionados ao controle inadequado do foco, condições todas essas que podem levar o paciente a uma resposta não satisfatória e demandar novas intervenções cirúrgicas ou mesmo a mudança de estratégia para o uso de uma formulação lipídica ou lipossomal. Muito obrigado pela atenção de todos e estou aberto para as perguntas. Obrigado, Arnaldo, pela exposição bastante clara, né? Desse tema tão importante e um pouco negligenciado pelos infectologistas, cirurgiões, intensivistas, que é a CIA. Então, assim, você tocou num ponto muito interessante, que nós já sabíamos, né, que as equinocandinas, elas não tinham, assim, não são a primeira droga no tratamento de infecção do sistema nervoso, infecção intraocular, a via urinária também, né, parece que não penetra bem equinocandina, e agora nós estamos tendo aí a sugestão do quarto local, que é a candidíase intraabdominal. Você queria comentar um pouquinho mais isso? Porque agora são 4 sítios orgânicos e nós não devemos, assim, ser automáticos para entrar com equinocandina. Obrigado, Flávio, pelos comentários e excelente oportunidade de discussão. Então, de fato, a terapêutica inicial deve ser uma equinocandina, exceto nas condições que a gente comentou, que você revisitou, envolvimento do sistema nervoso central, a sepse a partir do foco urinário, que é pouco comum, mas às vezes você tem pacientes que têm infecção urinária de repetição, acabam sendo submetidos a vários ciclos de antibiótico terapia e vão a um procedimento urológico, né? Esses pacientes, sim, podem estar colonizados por cândida e, durante o procedimento urológico, desenvolver, pela manipulação cirúrgica, já vi isso acontecer também com litotripsia, a ocorrência de uma fungemia. Então, nesses casos, você deveria trabalhar, você pode manter a equinocandina para o tratamento da sepse, mas efetivamente você tem que associar alguma estratégia para descolonizar o trato urinário, né? Então, essa é uma situação preocupante. O envolvimento do sistema nervoso central, a gente tem trabalhado com formulação lipídica de anfotericina B, e, como estamos dizendo agora, candidíase intraabdominal. O Daniel vai caso bastante interessante, eu vou deixar para ele complementar esse aspecto que você mencionou. São todas situações que, sim, podem incrementar a ocorrência de tolerância ou resistência à equinocandina, ou mesmo contraindicar o seu uso. Okay. Obrigado, Arnaldo. Tenho mais uma pergunta aqui do Luiz Felipe Guimarães. Ele diz assim: fora os pacientes submetidos a transplante de órgão sólido, principalmente o transplante hepático, em que as indicações de profilaxia são mais claras? Qual a sua opinião sobre o uso profilático de fluco para a prevenção de candidíase intraabdominal em pacientes submetidos a cirurgia abdominal e em que situações estaria indicada? A gente está falando de profilaxia com fluco, principalmente em TOS. Luiz Felipe, eu vou falar conceitualmente, vou deixar para o Daniel, para eu não roubar o espaço do Daniel. Eu tenho certeza que ele vai, ao longo do caso dele, circunstanciar melhor essa discussão. Mas eu diria para você hoje que a gente deve ser muito conservador no uso de profilaxia com fluconazol no ambiente de terapia intensiva. Os neonatos, abaixo de 1 quilo, está muito bem demonstrado que se beneficiam. Os transplantes de fígado, como você comentou, sobretudo aqueles indivíduos que vão a retransplante, pacientes que perdem função renal, demandam diálise, são efetivamente também beneficiados pelo uso de fluco e não uma equinocandina. Não há nenhum estudo que tenha mostrado superioridade de equinocandina no contexto de transplante hepático em relação ao fluconazol
o seu sucesso de tratamento. O fluconazol é muito mais potente que a equinocandina para descolonizar o trato gastrointestinal, que é a fonte, né? Em relação a pacientes cirúrgicos, existem inúmeras realidades do paciente cirúrgico, a comorbidade, o número de ocorrências prévias, a situação clínica dele, mas eu diria para você que basicamente são fístulas, onde o pessoal mais trabalha a profilaxia, mas o Daniel vai voltar a esse fato para satisfazer a sua pergunta. E estou vendo aqui do Daniel a questão dos dados de emergência de equinocandina, Daniel. Então, se você vê, se você checar a literatura no contexto global de equinocandina e resistência na América Latina, aumentaram muito os resultados de casos reportados. Só que esses casos reportados não fazem análise de mecanismo molecular para ver mutação. Então, eu diria para você que eu ainda acho que resistência à equinocandina no Brasil e na América Latina, ela está restrita a contextos muito específicos. Cuidado com os estudos que só fazem MIC, tá certo? Você tem que ter, como ainda é um fenômeno pouco comum, é importante que a gente faça não só o MIC, como a análise do mecanismo molecular para ter certeza de que realmente está emergindo. No nosso centro, sim, você é um dos que mais manda amostra. Então, claro que se eu pegar o Leme no período dos últimos 10 anos, eu vi incremento, mas esse é um incremento que é inferior a 5% dos casos que a gente analisa. Arnaldo, agora eu tenho uma pergunta aqui do Flávio Teles para você. Uma pergunta assim que ela assim embasada em conhecimento micológico que eu tenho. Nós sabemos que a Candida glabrata, que é uma levedura que tem resistência, maior índice de resistência, tem maior taxa de morbimortalidade, e para mim ela tem uma característica que ela não produz pseudo-IFA. Ela é uma levedura pequenininha, se você comparar com outras. Então, eu estou pensando nessas características fenotípicas, né, dela. Não faz pseudo-IFA, não faz IFA, é pequenininha. Será que isso pode explicar, além de outras características microbiológicas, a sua maior morbimortalidade? Tem alguma coisa a ver? Ela dissemina mais? Ela se comporta como uma bactéria? Excelente pergunta, Flávio. Aliás, lembrando aqui da questão da resistência, você podia depois dar o testemunho do Giovanni Breda, o que vocês trabalharam em relação a casos de escape. O Flávio tem um estudo grande publicado, casos de escape, onde efetivamente foram vistos vários casos de resistência. A Candida glabrata, o fato dela não produzir pseudo-IFA, nem biofilme, ela produz pouco biofilme comparado, por exemplo, a Tropicalis albicans. A gente poderia imaginar um contexto de menor gravidade, Flávio. Agora, você tem razão. A IFA ela é necessária para invadir, mas uma vez em corrente sanguínea, você volta a se disseminar como levedura, tá certo? Então, talvez ela tenha menos vantagens para invasão, mas efetivamente ela está numa situação metabólica e morfológica muito fácil para a sua disseminação, até pelo seu tamanho, também é pequena, né? E a haploide rapidamente se torna resistente. E o contexto de gravidade, eu acho que é um determinante muito grande. Mas vou pedir para o meu amigo e egresso Daniel comentar a sua experiência quando ele for discutir um caso de candidíase glabrata, de candidíase invasiva por glabrata, ele vai dar também testemunho dele. Então, eu acho que é uma questão de adaptação para a sua disseminação, de outros mecanismos de virulência, da rápida adaptação à resistência e a somatória com hospedeiros mais graves, né? São pacientes complexos cirúrgicos, são pacientes na área hematológica, com doenças de base pouco controlada, que, claro, que competem para incrementar a mortalidade. Flávio, obrigado pela pergunta. Arnaldo, muito obrigado por sua apresentação. Você levantou várias bolas para o Daniel e ele vai cabecear e chutar todas elas, vai fazer muitos gols. O doutor Daniel
Wagner Santos, ele é médico infectologista, atualmente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, né? Ele está lá em São Luís, ele é mestre e doutor pela Unifesp, e ele vai apresentar um caso clínico que vai nos permitir a entender na prática, no nosso dia a dia, o que é o manejo de um paciente com sepse, diagnóstico e manejo de um paciente com sepse de fonte abdominal de difícil controle. O Daniel também terá de 35 a 40 minutos, só que o Daniel ainda terá, ele irá apresentar 3 enquetes interativas, onde toda a audiência poderá votar nas perguntas que o Daniel fará sobre o caso, e depois nós vamos ver o resultado, né, dessa enquete, para ver que time nós estamos. Boa Eu estava no noite. mudo. O senhor estava no mudo. Acho que o senhor estava no final da sua fala. Desculpe, eu não vou falar tudo isso de novo. Daniel é médico infectologista. Não, o senhor tinha falado das enquetes. Então é só das enquetes. O Daniel vai ter 3 enquetes interativas com gráficos que nós podemos comentar as respostas da audiência para saber em qual questão a audiência está votando mais, né, Daniel? Então, a tela do computador é toda sua. Perfeito, obrigado. Obrigado, professor Arnaldo, doutor Flávio, pela apresentação e pela convivência nos últimos longos anos. Esse é um caso clínico de vida real, tá, de infecção intraabdominal de difícil controle. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, uma paciente de 54 anos, gênero feminino, como comorbidade obesa, um índice de massa corpórea de 37, e como história atual, ela chegou ao pronto-socorro com uma dor abdominal difusa em padrão de cólica, distensão abdominal, náuseas, vômitos e um pico subfebril de 37,5, né? Como todas as dores abdominais avaliadas em pronto-socorro, inclusive por cirurgiões, esse paciente foi submetido a uma radiografia simples de abdômen, exames gerais, né, que mostravam leucócitos praticamente normais, sem neutrofilia, sem desvio, uma PCR com valor de referência de 1, mas discretamente tocado, não chamava muita atenção, sem alteração de função renal. Foi manejada com sintomáticos, como dipirona, com escopolamina, dimenidrato também, o Dramin, e na radiografia abdominal não mostrava nenhum sinal de obstrução intestinal. A paciente foi medicada, ficou em observação, porém, 12 horas depois, ela evoluiu com piora importante dessa distensão abdominal, ruídos metálicos na ausculta abdominal e começou a apresentar vômito com um padrão fecaloide, febre de até 38 graus. Se tornou um pouco hipotensa, mas que respondia ao volume, então, nitidamente, parece que estava evoluindo com uma sepse de foco abdominal. Foi feito um diagnóstico clínico de abdômen agudo obstrutivo, tá, e submetida imediatamente a uma laparotomia exploradora. Nesse caso, como a gente pode ver, é um diagnóstico clínico simples, onde o cirurgião, na presença de um diagnóstico bem simples, ou quando ele tem dúvida desse processo, ele submete o paciente à abordagem cirúrgica. No intraoperatório, essa paciente apresentava inúmeras aderências nas alças intestinais, né, foram feitas lise, né, correção de 2 hérnias internas, que ela apresentava como consequências de cirurgias prévias, e foi realizada uma enterectomia segmentar com uma anastomose primária. Submetido a uma hidratação venosa contínua importante, precisou de droga vasoativa no intraoperatório, no pós-operatório imediato, e usou o esquema clássico de antimicrobiano, ceftriaxona e metronidazole. Aqui eu faço uma primeira pergunta muito simples, né? Todos podem começar a votar, né? No abdômen agudo inflamatório
pós a abordagem cirúrgica, a minha pergunta é, além dos antimicrobianos, vocês prescreveriam antifúngicos nesse momento? Vamos lá, todos votando. Importante para a gente promover um debate e solidificar conceitos de tratamento e de profilaxias e relatar o que realmente vocês fazem do ponto de vista prático, né? Isso aqui é medicina da vida real. 30 segundos para votar. Mais 30 segundos. Todos votando. Não temos a musiquinha e eu também não me arrisco a cantar porque seria mais catastrófico que esse abdômen agudo obstrutivo, né? Então, acho que o nosso tempo já foi. 15% prescreveria antifúngico, 85% não prescreveria antifúngico neste momento. Perfeito. Vamos, então, abordar aqui. Esse é um guideline de infecção intraabdominal da Sociedade Internacional de Cirurgia de Emergência. É um guideline interessantíssimo. Nele, ele traz conceitos dos diferentes abdômenes agudos, né, desde apendicite, infecção de via biliar, intestino delgado e grosso. Então, vale muito a pena todos os infectologistas lerem. A sua última atualização é de 2017, tá? Então, só para a gente ter uma ideia que o foco de infecção na maior parte desses pacientes, aqui analisados 4.500 pacientes de 132 diferentes hospitais no mundo inteiro, a maior parte vem de apendicite, em segundo lugar de colecistite e 8% de pós-operatório de um modo geral, tá? Então, assim, é interessante que no guideline do cirurgião ele coloca que o uso de judicioso e com parcimônia de antimicrobianos é importante como boa prática médica. Isso afeta diretamente a eficácia do tratamento e minimiza o risco de agentes MDRs, né? E, embora a maioria dos cirurgiões acabem colocando de lado a resistência antimicrobiana, né, eles acabam subestimando este problema no seu próprio hospital, tá? Então, conhecer a epidemiologia local da sua instituição e da sua cidade começa a ser um elemento base nisso, tá? Nesse guideline, ele torna muito claro que o envolvimento por patógenos como as enterobactérias e streptococcus, bem como os anaeróbios, são os principais alvos a serem combatidos no tratamento, né? E que a terapia antifúngica empírica para a Cândida, ela não é recomendada tipicamente na infecção intraabdominal comunitária, com algumas exceções, né? Em pacientes críticos, tá? Ou imunodeprimidos, e aqui inclui os pacientes neutropênicos ou aqueles que estão com a administração concomitante de agentes imunossupressores, em especial quimioterápicos, imunomoduladores e glicocorticoides. E mesmo assim, são em pacientes extremamente críticos. Então, de início, o tratamento com droga antifúngica, numa fase inicial, ele não é tão necessário. O guideline da IDSA também retrata, em 2016, uma publicação de um ano anterior a esse guideline cirúrgico, que a terapia empírica para os pacientes com infecção intraabdominal, né, e fatores de risco significantes para candidíase intraabdominal são cirurgia abdominal recente, ruptura de anastomoses, pancreatite necrotizante que não está evoluindo bem a despeito da terapia antibacteriana. Então, também é um cenário bem limitado, não esquecendo que o perfil epidemiológico da Cândida no contexto de peritonite hospitalar, aqui no caso nosocomial, ainda também é incompletamente definido, né? Então, definitivamente, nos parece que, do ponto de vista comunitário, a terapia com antifúngicos ela não é necessária na primeira abordagem. Mas, falando de um outro cenário, que é o cenário da profilaxia, né, o Luiz Felipe Guimarães havia questionado isso no nosso chat, e comentou com o professor Arnaldo. Essa é uma revisão interessante das indicações profiláticas com qualquer droga antifúngica, em especial aqui derivado azólico,
como prevenção de infecção fúngica invasiva, né? São meta-análises, trials clínicos em pacientes com risco de IFE, né? Então, vejam que de todos aqueles pacientes, como neutropênicos, transplantados hepáticos, em especial aqueles que fazem uso de mais de 40 hemoderivados, pacientes de UTI em ventilação mecânica e neonato de extremo baixo peso, bem como os cirúrgicos abdominais, vejam que o NNT, que é o número necessário de antifúngico administrado, para prevenir uma infecção fúngica invasiva. O menor NNT é o grupo de pacientes de UTI com perfurações gastrointestinais recorrentes, né, ou ruptura de anastomose. Esse tem um NNT de 3. Então, eu preciso administrar fluconazol, no caso aqui, para 3 pacientes para prevenir uma infecção fúngica invasiva. Enquanto que outros grupos, como, por exemplo, o paciente de risco em UTI, e que é administrado o antifúngico de forma mais aberta, com um critério mais aberto, seria 28 NNT. Eu preciso administrar para 28 pacientes para prevenir uma infecção fúngica invasiva. Então, do ponto de vista profilático, aqui com fluconazol, parece que a resposta aí para o Luiz Felipe Guimarães são aqueles pacientes com ruptura de anastomose ou com perfurações recorrentes do trato gastrointestinal em reabordagens cirúrgicas. Em geral, são os pacientes com candidíase intraabdominal de natureza hospitalar, né? A profilaxia ela foi feita durante muito tempo apenas com os derivados azólicos e com o surgimento das equinocandinas, diversos estudos em diversos cenários passaram a ser realizados. Um primeiro estudo, que não é esse aqui que eu estou expondo para vocês, ele trazia a caspofungina como profilaxia de candidíase intraabdominal, né, em pacientes com abdômen infeccioso, né? Esse estudo ele trouxe à tona a ideia de que a profilaxia com equinocandina poderia ser benéfica para essa população, mas é um estudo com N muito pequeno, não era randomizado, duplo cego ou placebo controlado, e que trazia apenas uma pergunta para que outros estudos pudessem resolver esta questão. Então, surgiu esse outro estudo, publicado no CID em 2015, de pacientes submetidos à cirurgia gastrointestinal de emergência por infecção intraabdominal, né, e candidatos a uma terapia antifúngica pré-indutiva, né. É um estudo exploratório também, ele é randomizado, duplo cego e controlado por placebo, ou seja, com um desenho metodológico muito interessante, que avaliou a abordagem antifúngica preemptiva com micafungina 100 miligramas ao dia em pacientes de unidade de terapia intensiva que precisavam de cirurgia intraabdominal, tá? Então, as variáveis de eficácia primárias, elas avaliavam a incidência de candidíase invasiva e o tempo na linha de base, desde o início da internação e a abordagem cirúrgica até o desfecho final, que é o surgimento dessa infecção fúngica, né? Então, vejam aqui que na tabela 1 são dados demográficos, comparando os dois grupos, placebo versus micafungina, mostrando que essas populações não tinha praticamente diferença quando se fazia análise estatística de diferença entre esses dois grupos, e os eventos no fim do tratamento, né, mostrando que a melhora importante, né, uso de terapia antifúngica alternativa, ou seja, suspensão do placebo ou micafungina por uma outra droga, óbito, né, e o tratamento máximo avaliado com um final de 6 semanas, essas variáveis nos dois grupos não tinham praticamente diferença. Isso pode ser demonstrado nessa curva de Kaplan-Meier, de avaliação de falência terapêutica, onde o placebo versus micafungina assumem curvas semelhantes de 0,2 a 0,3, né, e com P de 0,38 sem significância estatística. Então, esse estudo ele não foi capaz de fornecer evidências, ele é bem desenhado, de que a administração preventiva de uma equinocandina foi eficaz na prevenção de candidíase invasiva em pacientes cirúrgicos de alto risco na UTI com infecção intraabdominal. Então, talvez aquilo que tenha sido levantado no início, realmente no estudo metodológico já mostrou que nós provavelmente temos alguns problemas relacionados à equinocandina como profilaxia,
né? A ideia de que a equinocandina é uma droga fungicida muito com sucesso terapêutico muito bem consolidado na literatura, também tem uma eficácia muito grande em profilaxia, e isso precisa ser analisado de forma cautelosa nos diversos cenários, né? E aqui, uma análise estratificada somente para as infecções intraabdominais hospitalares, né, que é importante, porque você sempre pensa, ó, Cândida não é importante do ponto de vista comunitário, então vamos analisar aqui só o hospitalar. E a análise de todos os pacientes, só os hospitalares, ou mais idosos, hospitalares com idade maior de 65, e outras subvariáveis, né, mostram também aqui que sempre cruza o zero, né, algumas vezes favorável à micafungina, mas com um resultado global que não mostrou tanta eficácia. Bom, voltando ao nosso caso clínico, após 2 dias de descontinuação do bom e velho ceftriaxona e metronidazol, essa paciente começou a apresentar febre de novo e distensão abdominal. Naturalmente, o grupo clínico amplia o antibiótico com pipetazo, que tem uma cobertura hospitalar contra anaeróbios também, e ela é submetida a uma nova cirurgia abdominal, uma laparotomia, que mostra um achado intraoperatório ruim, necessitando de ressecção de alça intestinal, sofrimento vascular, necrose e uma peritonite fecaloide. Esse paciente colheu as hemoculturas, né, foi ampliado o esquema que estava em pipetazo, mas rapidamente foi ampliado para vancomero e fluconazol, foram colocados drenos de cavidade abdominal e confeccionada uma colostomia, ou seja, é o clássico abdômen inflamatório de natureza com complicação hospitalar que a gente vê no nosso hospital geral, né, nas unidades de terapia intensiva. Então, essa paciente permaneceu com vancomero e fluco, né, mas em 48 horas ela piorou, ficou com uma instabilidade hemodinâmica e foi submetida à intubação orotraqueal. E aqui vem a nossa segunda pergunta. Lembrem-se que ela estava com vancomero e fluconazol, e em relação ao antifúngico, alguma mudança? Não. Fluconazol permanece como tratamento da candidíase intraabdominal, ou eu troco o fluconazol para uma equinocandina, porque é um paciente em situação crítica. Vamos lá? Todos votando. 30 segundos, já passaram 20. Vamos votando. Vamos todos votando. Uma parte fundamental para a nossa conclusão do caso clínico, cenário de vida real. Vamos lá. 14% permanecem com fluconazol como tratamento, 86% trocam fluco por uma equinocandina em virtude de se tratar de um paciente crítico. É um cenário interessante. Bom, então o que foi feito? Esse paciente, de fato, estava crítico, né, instável, precisando de uma droga fungicida, né, e o fluconazol ele foi trocado por uma equinocandina, no caso anídula. O paciente ficou com vancomero e anídula fungina, e as hemoculturas colhidas neste momento de piora mostravam uma Klebsiella SBL e um Enterococcus fecalis, ampicilina resistente sensível à vancomicina. E no fluido peritoneal também recuperado E. coli e Klebsiella SBL. Então, a terapia com vanco e meropenem estava mais que suficiente, mas por se tratar de uma reabordagem abdominal com risco aumentado de candidíase invasiva intraabdominal e um paciente instável de risco, foi mantida a droga com uma equinocandina, né? Bom, essa paciente evoluiu bem, 10 dias, lá ali no seu 10º dia de vancomero e anídula, sem febre, proteína C reativa, em queda importante, procalcitonina normalizou, mas o esquema foi mantido. Esse aqui é até um outro debate em relação ao tempo de tratamento de infecção intraabdominal, que na literatura hoje a gente sabe que está muito mais curto após o controle do foco, mas foi mantido, e no seu D12, essa paciente tem uma nova piora, febre, instabilidade, distensão abdominal, precisou ir para um ato cirúrgico, e a equipe amplia o seu esquema de antibiótico pela terceiro ciclo de antibiótico, com segunda ampliação, aqui com poliamicacina, para cobrir gram-negativos produtores de carbapenamase, linezolida, e a pergunta nossa é, o que fazer com antifúngico, né?
mantenho a anídula fungina ou passo para uma outra formulação, no caso aqui de anfotericina. Então, vem a nossa terceira pergunta, né? Quais são as variáveis que impactam na falência com o uso das equinocandinas, né? Eu listei aqui 3, né? Vamos lá, 30 segundos para votar. De fato, neste caso, foi ampliado o esquema com a anfotericina lipossomal, né? Uma paciente que estava em uso de anídula. Essa é a conduta clínica, como eu já mostrei no slide anterior. Mas vamos ver aqui, diante de tudo aquilo que o professor Arnaldo já comentou, o que vocês colocariam? Exatamente, né? Está quase todo mundo aqui igual, 25% versus 30% versus 45%. Né? O uso prévio de equinocandina que mostra uma tendência, uma variável maior para pensar em resistência, né? Mas, de fato, aqui eu não coloquei, a resposta seria todas estão corretas, né? Mas a divisão ali, 25 versus 30, mostrou que toda a equipe estava um pouco preocupada em selecionar qual é a melhor variável que impactaria no uso, numa falência com equinocandina. Né? Então, a presença de um foco abdominal, é o fato de ser um paciente crítico, chocado com instabilidade hemodinâmica, ou uso prévio de equinocandina, e são todas elas. Né? Então, nessa paciente, as hemoculturas mostravam o crescimento de leveduras, com um tempo de detecção alto, isso daqui é muito sugestivo de glabrata, acima de 60 horas. Como manejo de toda a candidemia, independente de foco abdominal, muitos centros adotam um checklist, né, que é a troca de catéter, a realização de ecocardiograma que não mostrou vegetação, fundo de olho que não mostrava uma endoftalmite, embora esse caso classicamente mostre que é uma candidíase invasiva, uma candidemia de foco abdominal. Foi colocada a anfotericina lipossomal numa dose padrão de 3 mg quilo dia, e na hemo foi identificada a glabrata, e na abordagem intraabdominal também já estava aquela glabrata com esse perfil de sensibilidade, mostrando resistência às equinocandinas. Bom, então a gente está diante de um abdômen agudo, complicado, né, com múltiplas abordagens, amplo uso de antimicrobianos e de antifúngico, no caso das equinocandinas, havendo um escape e uma candidíase invasiva intraabdominal, causado por uma Candida glabrata resistente às equinocandinas. Aqui eu trago alguns cenários para a gente discutir rapidamente. O primeiro deles, já comentado um pouco pelo professor Arnaldo, que é o perfil de PK/PD das equinocandinas em fluidos acíticos, no fluido acítico, né, no fluido intraabdominal. Esse é um paper de 2020, né, que avalia o potencial risco para a resistência das equinocandinas nesse sítio. São 23 pacientes críticos analisados, suspeitos de candidíase intraabdominal usando equinocandina. Não havia nenhum critério específico aplicado para prescrever uma equinocandina, ou seja, é um estudo mais ou menos de vida real. Todos os pacientes estavam recebendo antibiótico terapia, 80% precisando de droga inotrópica e peritonite fúngica confirmada em quase 75% deles. Nesse estudo, tanto a anídula fungina, micafungina e caspofungina, vejam aqui que os parâmetros de farmacodinâmica, como Cmax, concentração máxima, concentração mínima e especialmente a área sobre a curva nas 24 horas de administração da droga, eu tenho um perfil aqui das amostras séricas, o S aqui, um perfil da amostra do fluido peritoneal, que é o PF, e eu tenho a razão do fluido peritoneal dividido pelo sérico, em termos percentuais. Se vocês observarem, nas 3 equinocandinas, a concentração, a razão fluido peritoneal versus sangue, ela chega no máximo a 30%, né, com algumas equinocandinas. Então, é um perfil de PK/PD que não é tão favorável, como já foi comentado, né, um sítio que a concentração desse tipo de droga não é muito adequada. Isso está refletido aqui nesse gráfico, né, anídula no gráfico A, micafungina no B e caspofungina no C. A curva mais escura é a curva de sangue, a curva vermelhinha é a curva do fluido peritoneal. Então, vocês podem ver que
a concentração de equino no fluido peritoneal é muito inferior àquela observada na curva sérica ao longo das primeiras 24 horas de administração. Tem um segundo estudo aqui, interessante, usando só micafungina, avaliando a farmacocinética em pós-cirúrgico de paciente com peritonite grave, dosada a droga em nível no sangue, no sangue total e no plasma, em D1 e D3, concentração por cromatografia e avaliado o padrão de farmacodinâmica diária sobre a curva, dividido pela MIC, nas primeiras 24 horas, com cortes distintos para parapsiloses e um outro corte para as cepas não parapsiloses. Como vocês podem ver, o gráfico de cima é a concentração plasmática desses pacientes. Vejam que nas primeiras 24 horas, em especial nas primeiras 5 horas, você tem um pico que pode chegar até 8 miligramas por litro, né, mas a maior parte aqui se concentra em 4 a 6, mas quando você avalia a concentração intraperitoneal, essa concentração chega no máximo aqui em 1,5, quando comparado a 6 do que é observado no sangue. Mais uma vez, pacientes que têm peritônio inflamado, porque existe essa discussão, muitos estudos são feitos com um peritônio não inflamado, no modelo animal e até no humano, em especial naqueles pacientes que são de diálise peritoneal, onde a peritonite relacionada à diálise, ela não é, muitas vezes, uma peritonite tão grave, purulenta, tá? E existe a discussão com aquele paciente que tem um peritônio totalmente inflamado, como a peritonite secundária ou terciária, onde a droga pode entrar melhor, né, e ter uma concentração maior. Mas vejam que mesmo nesse estudo de peritonite, essa concentração ela não é a mais adequada. Um outro tópico relacionado à problemática abdominal, esse é um paper clássico, né, de Cornelius Clancy, de candidíase abdominal, né, mostrando que o abdômen pode ser um reservatório para a resistência de equinocandinas. Se vocês olharem aqui nessa tabela, eu grifei 5 pacientes, né, com cirurgia intraabdominal, terapia com as diferentes equinocandinas, na maioria das vezes aqui cascofungina, o tipo de candidíase também com abscesso abdominal ou peritonite, as principais cepas isoladas, como albicans e glabrata. Glabrata aqui, ela é muito representativa, como vocês viram, glabrata é uma pedra no nosso caminho. E como vocês podem ver, né, as MICs, né, embora seja um fator não analisado isoladamente, mas sim o fenótipo de FKS, para ver se ela tem mutação de resistência para a equinocandina. Então, vejam que os pacientes que têm cândida glabrata isoladas recuperadas, né, 24%, né, tinham exposição à equinocandina e tinham resistência às equinocandinas, em especial à glabrata. Um terceiro ponto, também comentado pelo professor Arnaldo, aqui eu não vou detalhar, é somente uma chamada. Será que a gente está com a dose padrão de equinocandina utilizada no momento atual, padronizada também para um paciente crítico ou para um paciente com infecção intraabdominal? Né? A gente precisa ficar preocupado com o nível sérico das equinocandinas, lembrando que os estudos de farmacocinética, como Cmax dividido por MIC ou área sobre a curva dividido pela MIC, que são 2 parâmetros de farmacodinâmica utilizados para julgar as equinocandinas, eles são usados para avaliar a eficácia e têm trazido preocupação à luz atual. Então, como o professor Arnaldo já mostrou, aqui eu estou sintetizando as condições que podem afetar a exposição às equinocandinas, com regimes com doses habituais em UTI, é o peso acima de 75, nossa paciente tinha um IMC, né, de 37, hipoalbuminemia, aumento de permeabilidade capilar, pacientes que estão edemaciados, em terapia substitutiva renal, ECMO e etc. E, por fim, aqui para mostrar a importância de que nós estamos diante de um foco com concentração não ideal de uma determinada droga antifúngica que ainda é considerada a primeira escolha, a gente tem que frisar isso, equino ainda é a primeira escolha para o tratamento dessas infecções intraabdominais, mas nós precisamos analisar esse contexto. Ele é crítico de UTI, está chocado, hipoalbuminêmico, obeso, múltiplas abordagens intraabdominais, usou antifúngico previamente, está dialisando. Então, assim, decidir usar uma droga de início
baseado no guideline, é interessante, mas a gente precisa fazer uma análise crítica de todas essas variáveis. E não esquecer que o tratamento disso não envolve somente a droga antifúngica, eu sempre trago esse gráfico aqui, porque é um Kaplan-Meier da curva de sobrevida, avaliando as diferentes estratégias, como controle de foco e terapia antifúngica adequada. Então, se vocês olharem, né, o controle de foco, nessas duas últimas linhas aqui, né, que junto com, independente da terapia antifúngica, são essas duas primeiras linhas. O controle de foco, ele é fundamental para que eu tenha sucesso terapêutico. Então, não adianta, numa candidíase intraabdominal, com coleção ou muita purulência, secreção purulenta, peritonites purulentas, eu administrar somente droga antifúngica se eu não faço limpeza da cavidade intraabdominal, né? Então, vejam que as duas curvas piores, que são essa laranja e a verdinha, são as curvas de pacientes que não têm o controle de foco, independente de colocar droga antifúngica. Então, o nosso caso foi um caso de sucesso. Essa paciente, ela evoluiu com melhora clínica, né, com o uso amplo de terapia antimicrobiana, cobrindo também bactérias gram-negativas multiresistentes, mas com a troca para anfotericina lipossomal. Essa paciente saiu da droga vasoativa, completou 19 dias de esquema amplo, 21 dias de anfolipossomal, melhorou, reabilitou o respiratório, foi tudo muito lento, é um caso muito difícil, vejo que a permanência hospitalar dela foi de 4 meses, e ela evoluiu bem, né, e foi para casa viva. Então, aqui lembrando, refratariedade com equinocandinas, é um resumo de nossas duas aulas: obesidade, crítico, choque, diálise, múltiplas infecções hospitalares, onde você tem falência do seu sistema imune, antibiótico de largo espectro, foco abdominal comprovado e uso prévio de equinocandina. Não esquecer nunca disso. Para finalizar, eu trago 2 slides mostrando que nós não estamos diante de uma droga salvadora, que é um poliênico, né? Nós estamos analisando perfis de farmacocinética e farmacodinâmica distintos para diferentes classes de drogas e para diferentes sítios. E o foco abdominal, ele requer uma análise um pouco mais cautelosa. Esse é um estudo muito antigo, eu gosto dele, de 1978, mostrando terapia de peritonite por cândida, o tratamento, a penetração da ânfora no fluido peritoneal. É um dos primeiros estudos mostrando que no peritônio inflamado, né, a concentração peritoneal da anfotericina, ela é um pouco melhor, né? Mas, obviamente, que existem diversos outros estudos com anfotericina convencional, formulações lipídicas de anfotericina, esse aqui é um exemplo deles, onde ele traz alguns casos, 3 casos, mas para mostrar a concentração peritoneal de anfotericina, formulação lipídica, que pode ser muito baixa, mas ela, na maioria das vezes, é superior à concentração inibitória mínima dessas cepas. Então, até isso a gente precisa analisar. Qual é o nosso perfil epidemiológico atual? Quais são os mix das nossas cândidas no cenário nacional? Daí a importância dos estudos de vigilância para mostrar em que ponto nós podemos fazer essa recomendação. Então, aqui eu concluo, é uma conclusão um pouco mais frustrada, né, porque a gente tem mais desafios do que recomendações, né, a gente traz aqui uma discussão saudável, mas a candidíase intraabdominal, ela ainda é um enigma, né, do ponto de vista patofisiológico. A gente precisa distinguir também isolamento de cândida como colonização e infecção. O professor Arnaldo falou muito bem isso. Estratégias profiláticas, quando, como, para quem, que droga usar, e os desafios terapêuticos, que eles vão só aumentando quando a gente vai conhecendo cada vez mais PK/PD de equinocandinas, né, no tratamento dessas infecções. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, muito obrigado. Essa é uma chamada para o nosso Infocus de 2022, esse ano, que vai acontecer em Guadalajara, né, no mês de novembro. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito instrutivo o seu caso. Ele nos mostra, assim, quanto que pode ser difícil, quão difícil é, às vezes, manejar um paciente com esse seu, tá? E antes de passar as perguntas, tem perguntas no chat para o Arnaldo,
tem perguntas para você. Antes de passar para o Arnaldo, eu só queria que você comentasse, né? Assim, nós sabemos que o principal foco de candidemia é a luz intestinal, depois focos exógenos, como catéter, quebra da barreira cutânea e, menos frequentemente, o foco urinário. Mas, muitas vezes, se entra empiricamente com um tratamento com equinocandina, né? Mas se a cândida está surgindo geralmente lá no intestino, seria só eficaz se ela tivesse já no estado plantônico, circulando, porque ela não vai penetrar bem na luz intestinal. O que se pode comentar em relação ao teu caso, a esse raciocínio? Essa pergunta é super interessante, porque não apenas pensando na questão do trato da candidíase intraabdominal, mas até a base da profilaxia para os pacientes hematológicos, que a gente discute muito, ou como profilaxia ou como tratamento, de que a cândida, 80% das vezes a candidemia, em alguns estudos, ela vem daquilo que é endógeno e não do que é exógeno. Como a penetração ela é muito precária no trato gastrointestinal, a gente não tem como condição de erradicar esse foco intraabdominal, ou como fonte primária, ou como tratamento do verdadeiro foco, né? Ou como fonte de translocação, como estratégia profilática, ou como tratamento. Então, assim, os parâmetros de PK e PD das equinocandinas, eles têm se tornado cada vez mais desafiadores quando a gente trata de um cenário crítico, né? Um paciente grave, chocado, com foco persistente ou com foco abdominal, né? Então, assim, o uso da equinocandina nesse cenário, ele pode ser subótimo, e obviamente que a gente tem que levar em consideração inúmeras variáveis. O professor Arnaldo até comentou peso, a estratégia de PKPD, UTI, foco persistente, surgimento de cepas com mutações que não são mais selvagens, que podem, uma glabrata que é haploide, pode, com uma única mutação, se tornar resistente completamente. Então, esse é um cenário temeroso. Não tem fórmula, professor Flávio, mas é interessante o clínico ter consciência desse aspecto multifatorial para saber dar a droga no momento inicial de forma correta ou saber em que momento ele deve trocá-lo. Obrigado, Daniel. Tem uma pergunta da Mônica para o Arnaldo e para o Daniel, para todos, né? Eu pedia que o Arnaldo comentasse inicialmente, que está aí no chat. Há algum dado de aumento de escape de cândida em pacientes hematológicos em uso de profilaxia com fluconazol? E em que cenário deveríamos usar inicialmente a anfotericina, formulação lipídica, quando há candidíase abdominal? São duas perguntas, né? Uma em relação a escape e outra em relação a candidíase intraabdominal, quando que nós deveríamos usar a formulação lipídica? Arnaldo quer responder uma, o Daniel outra? Veja, Daniel, primeiro, parabéns. É realmente prazeroso acompanhar discussões com você. Veja, o escape a fluconazol em pacientes hematológicos por cândida, ele é muito restrito a populações específicas. Eu diria que para você que de forma global, candidíase, e a gente visitou isso numa recente publicação da Maria Daniela, no nosso doutorado, publicamos isso recentemente no Journal of Fungi. A ocorrência é minoritária. Aonde a gente viu escape? Pacientes com leucemias agudas, com má resposta à quimioterapia inicial, em que você acumula um processo de indução de remissão, você vai ao segundo e o paciente persiste com mucosite e neutropenia por muito tempo. E um outro cenário muito comum, quer dizer, de escape, mas felizmente não comum na prática clínica, mas são aqueles pacientes que fazem GVHD intestinal grave. Os pacientes com GVHD intestinal grave, eles têm uma disbiose pelo processo inflamatório, eles têm uma disbiose pelo uso prolongado de antibióticos, e claro que a barreira está completamente destruída. Então, você fazer prevenção e descolonização nesse cenário é muito difícil.
Então, é comum ter escape, é comum ter candidemia persistente. E o terceiro padrão de escape são os catéteres, ou cateteres, né, intravascular. Por melhor que seja o fármaco, se você fizer uma prática subótima de controle de infecção associada à assistência à saúde, você vai ter escapes. Então, eu diria que esses são os três cenários. A questão da anfotericina B lipídica, quando começar numa candidíase intraabdominal, eu vou deixar para o meu amigo Daniel e complemento alguma coisa, mas eu vou provocá-lo, Daniel. Eu queria saber o seguinte, pegando aí o raciocínio da Mônica, as perguntas excelentes, Mônica, aonde a gente aumentaria a dose de equinocandina, aonde a gente, de fato, chutaria o balde logo, né? Será que a presença de coleções intraabdominais não seria uma variável importante a ser analisado? Um momento em que o indivíduo, porque a gente usa muito terapia empírica e você acaba tratando o sujeito muito antes do que ele merece. E aí, quando ele merece, você tem um tempo de exposição já prolongado, né? Ou a fluco, a equinocandina. Então, eu queria que você adicionasse aí essa variável para responder a excelente pergunta da Mônica. Perfeito. Obrigado, Mônica, pela pergunta. É um desafio mesmo. Lembrando que as recomendações para o tratamento da candidíase intraabdominal, eles vêm muito da candidíase invasiva, candidemia. Então, a falta de trials muito bem desenhados trazem um pouco essa nossa dificuldade de escolher qual é a melhor droga, tá? Em segundo lugar, eu acho que é importante você considerar a epidemiologia do seu local. Se eu estou num local, no Brasil são vários Brasis, onde eu não tenho resistência à equinocandina, né, talvez eu não tenha tanta preocupação a isso. Talvez eu pense em otimizar o tratamento com a droga de escolha que nós temos em mãos, que é a equinocandina. O fato é que você tem como primeira escolha a equinocandina, validada em guidelines da IDSA, cirúrgicos e etc., mas é importante você avaliar esse conjunto de variáveis. Então, assim, na maioria das vezes, se você for observar os casos clínicos, você não teria uma conjunção de tantas variáveis que te justificaria não dar equinocandina como primeira escolha. Mas um ou outro paciente dentro da tua UTI cirúrgica, o que tem se tornado cada vez mais frequente são os obesos mórbidos ou com IMC acima de 35 ou 40, pacientes com coleções intraabdominais, onde o foco ele não é abordado inicialmente por cirurgião, a gente não pode esquecer essa dificuldade prática, né, de que a abordagem cirúrgica, ela nem sempre acontece no momento em que a gente deseja, né, então, assim, obesidade, pacientes com coleções intraabdominais, extremamente críticos com drogas vasoativas, talvez seja uma associação de fatores que te leve a usar uma formulação lipídica como primeira escolha. Ou, na ausência da formulação lipídica, você passe a pensar em otimizar a sua dose das equinocandinas. Então, assim, a literatura ela caminhou de forma a mostrar que a dose que nós usamos padrão para um obeso com equinocandina não é a dose melhor, né? Então, assim, algumas equinocandinas já têm fórmulas bem estabelecidas, e a gente não atenta para isso no nosso dia a dia, né? O professor Arnaldo pode até me confirmar ou corrigir, mas a gente não tem esse discernimento muitas vezes na prática. Então, pensar em obesidade, coleções intraabdominais, droga vasoativa com um paciente extremamente crítico, ou utilizar uma formulação lipídica de anfotericina, ou otimizar a PK/PD das equinocandinas para que a gente não submeta o paciente a uma dose subótima com risco prolongado de fazer resistência a essas equinocandinas. Ok. Meus amigos, nós estamos assim quase chegando ao encerramento desse evento. Eu queria deixar assim a palavra livre ao Arnaldo, ao Daniel, se quiser fazer alguma consideração final, antes de nós fazermos os nossos agradecimentos. Eu queria ressaltar que o Infocus Latam, ele atinge também os nossos colegas da América Latina, né?
na Argentina, no Uruguai, em outros países que estão na Colômbia, que estão nos assistindo. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de colegas aí da América Latina, e a gente tenta fazer os slides em inglês, já que nós não falamos tão bem assim o espanhol, o portunhol. Então, é a fórmula em focos, né? Slide em inglês, falando em português despacito. E assim todo mundo se entende. Mas eu deixo aí a palavra para vocês, Arnaldo, Daniel, né? Para, se vocês quiserem fazer alguma consideração antes de nós encerrarmos e agradecermos aí a todos. Veja, eu queria inicialmente agradecer a atenção de todos aqueles que ficaram aqui até esse horário nos acompanhando, as perguntas excelentes que foram encaminhadas, ao Carlos, que está dando suporte aqui à plataforma, e ao nosso patrocinador, que preservou a nossa independência científica como todos, né? Queria dizer que a gente comentou alguns aspectos importantes, né? Primeiro, não esqueçam de colher cultura para Cândida em pacientes que sejam submetidos a um segundo procedimento intraabdominal. Pacientes que tenham perfuração alta, né? Gastroduodenal, onde a chance de contaminação cavitária é grande. Entendam que, além da contaminação da cavidade, você tem que ter um contexto de amplificação de inóculo, como a gente mostrou. Então, no caso do Daniel, ficou muito claro, né? Quer dizer, dificilmente antes de uma semana, 10 dias de paciente complexo, a gente vai ter um quadro de septo, que ele diz intraabdominal. Então, cuidado no momento de escolha para você iniciar esse antifúngico. Lembrar que, sim, equinocandinas constituem um cenário, contribuíram muito para o cenário de tratamento de candidíase invasiva, mas candidemia é um cenário, candidíase invasiva intraabdominal é outro, completamente diferente, como falou o Daniel. É possível que a gente esteja utilizando subdose nesses pacientes. Eu não tenho dúvida que pacientes que tenham múltiplas coleções e já tenham experimentado exposição prévia a esse fármaco, isso tem que ser mudado por uma anfotericina lipídica ou lipossomal, e a vigilância de resistência a equinocandinas é uma coisa que deve ser feita sistemática, porque, sim, a gente tem visto que quando o clínico ele é logado, ele é um cara absolutamente conectado à situação e manda a cultura e pede MIC, acontece o que aconteceu com o Daniel, né? Ele viu um caso complexo, uma situação de risco, e pede o MIC para uma equinocandina e encontra. Então, essas são as minhas conclusões finais. E, Flávio, é sempre um prazer estar com você. Obrigado a todos, um bom descanso. Ok. Obrigado. Olha, Daniel, eu só queria agradecer o estar na mesa com os dois, que são formadores da minha micologia atual, né? E agradecer primeiro o público, na verdade, que permaneceu aqui para discutir um tema desafiador e um pouco enigmático. Espero que a gente tenha novidades de literatura médica nos próximos anos para amadurecer as nossas condutas. Obrigado. ok, então assim nós encerramos o Infocus Web Hall 7. Esperamos que tenhamos o 8º, o 9º, o 10º, até chegarmos em Guadalajara, no México, onde nós teremos o 20º Infocus. Foram 20 anos de caminhada, né, até chegarmos no que é o Infocus hoje, e esperamos que seja um evento híbrido ou presencial, né? Nós estamos trabalhando para isso. E então, mais uma vez, obrigado a United Ignites e ao senhor Carlos Niemeyer, que, através da ideia, né, a empresa de informática, e nos dá todo esse suporte. Boa noite a todos, até a próxima, então. Boa noite, até a próxima.